Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura e o tema da aula de hoje é romantismo, ok? Estão preparados? Vamos começar a nossa aula sobre romantismo. Bem, eu sou o professor Érico, professor da escola Assis Bezerra, né? E esta aula, como eu já falei, é uma aula sobre a escola literária, o movimento literário chamado de romantismo. Bem, o nosso sumário informa que a gente vai ter uma breve apresentação. Nessa breve apresentação eu pretendo, pessoal, falar um pouquinho sobre literatura cearense antes de adentrar o assunto romantismo, né? Como a gente sempre faz, aquela abordagem mais geral, com um contexto histórico e depois uma abordagem voltada para o Brasil, né? Antes disso, eu queria falar com vocês sobre esse poeta chamado Juvenal Galeno. Logo em seguida, a gente tem um breve contexto histórico do romantismo, né, para a gente entender, né, direitinho o que foi esse movimento cultural, esse movimento literário, artístico. Também vamos conhecer um pouco sobre outras manifestações artísticas que o romantismo, né, também esteve presente. Galera, vamos falar um pouquinho sobre a poesia no romantismo brasileiro e como ela se organiza, como ela foi organizada didaticamente, né, em gerações de poesia romântica, tá? Mais para frente eu explico melhor para vocês algo relacionado a isso, beleza? Então vamos começar a nossa aula sobre romantismo falando do poeta Juvenal Galeno. E para isso, pessoal, eu vou pegar o livro, né? Vou utilizar aqui para a gente falar um pouquinho o livro de Juvenal Galeno. Olha só o título desse livro, Medicina Caseira. Professor, o senhor falou que é um poeta que escreve sobre medicina caseira. Pois é, para você ver, né? Uma das características do romantismo é justamente aproximar a poesia do popular, né? Do povo. E o nosso poeta Juvenal Galeno, poeta cearense, né, que nasceu em Fortaleza, ele vai tratar justamente desse assunto. E por que que eu me interessei por esse livrinho aqui, né, por falar desse livrinho? Bem, por conta de que no momento que a gente está vivendo, né, a questão dessa preocupação maior com a saúde, né, e ali me veio à mente justamente isso, o que que as pessoas estão fazendo, né, utilizando para poder melhorar, por exemplo, como é que a gente fala? Melhorar o sistema imunológico, né? O que as pessoas estão fazendo? Algumas tomam chás, outras compram remédios nas farmácias, né? E essa característica que é muito forte no Brasil da medicina caseira, né, me chama bastante a atenção. E aqui o poeta Juvenal Galeno, ele vai fazer justamente isso, né? Lembrando que o Juvenal Galeno é da época do romantismo, né? A gente está falando de século XVIII, século XIX, né? Então o que nós temos aqui é apenas um registro de como as pessoas tratavam as doenças, né? Naquela época, no século XVIII e XIX. Né? Então, muitas coisas que a gente ainda faz hoje, principalmente os nossos avós, né, de tomar determinado chá, da casca de uma determinada árvore. Então, o Juvenal, ele, para popularizar esse conhecimento tão importante, né, da medicina caseira, ele escreveu o livro Medicina Caseira, e eu destaquei aqui do livro, né, dois poemas. Mas primeiro, uma foto já do Juvenal Galeno, já idoso, né? E a capa original do livro, né, era essa capa,
essa cor verde que você está vendo e essa harpa, ela está presente num lugar muito especial que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, pessoal, você encontra aqui poesia sobre todo tipo de erva, de determinados alimentos que acreditava-se que faziam bem à saúde, e também poemas voltados assim para explicar, né, sobre uma parte do corpo, um órgão. E eu destaquei justamente isso pra gente. Eu destaquei aqui um poema chamado O Abacateiro, né? O Abacateiro, né? E o poeta fala, né? Escreve, se exprime da seguinte maneira sobre o abacateiro, né? Ele diz assim: das folhas o cozimento é útil para urinar, cura os rins, cura a bexiga, faz areias expulsar. O fruto do abacateiro tem foros de fidalguia. Quem não o viu orgulhoso no jantar da burguesia? Pois ele é grande remédio, remédio muito eficaz para os tristes desgostos, principalmente o rapaz. Açucarado e com vinho, preparado à sobremesa, da boa dona de casa, da prova de gentileza, né? Você percebe que é uma poesia musical, né? Bem popular, linguagem muito simples, característica do movimento romântico, né? Essa poesia mais simples, mais popular, ok? Esse poema ele foi escrito em 25 de outubro, né? E o outro que eu destaquei foi o poema sobre o fígado. Sobre o fígado. Olha só, um poema sobre o fígado, né? Sobre o que ele vai tratar aqui em relação ao fígado. E aí ele diz também de modo bem popular, bem musical, né? De uma linguagem bem popular e musical. Ele diz assim: para as moléstias do fígado, amigos, não vos engano. Meu esculápio prefere a tudo calomelano. Eu vos lembro a jurubeba, sua infusão preferindo. Mastigai também o fruto, o sumo seu engolindo. É bom chá de cabepa, da branca, principalmente. De vez em quando um laxante é muito conveniente. Cuidado nos alimentos, sempre evitando o feijão. Bebidas que contêm álcool, também a raiva, a paixão. Interessantíssimo, né? Ele fala sobre o órgão, fala sobre jurubeba, né? Que seja uma planta, faz-se o chá, né? Ele gosta de tomar o chá, ou então mascar a casca da jurubeba, né? E por aí vai. Então essa é a poesia, um exemplo de poesia desse poeta que está ali inserido no movimento romântico, né? Então, um poeta cearense. Ele também escreveu outros livros, pessoal. Livros que falam sobre a cultura popular, sobre o sertanejo. Livro que conta histórias através de poesia, tá? Esse é o Juvenal Galeno, beleza? Então, voltando aqui para o nosso slide, eu gostaria também de deixar registrado aqui justamente essas imagens, né, da literatura cearense. Pouco se fala de literatura cearense, né? Então você está conhecendo um poeta, né, da nossa literatura, né? Juvenal Galeno da Costa e Silva nasceu em Fortaleza em 27 de outubro de 1836 e morreu na mesma cidade, né, em Fortaleza, em 7 de março de 1931. Né? Para alguns estudiosos, o Juvenal Galeno seria o criador da poesia de motivos e feições populares no Brasil. Olha só que interessante. Seus versos reproduzem os costumes das pessoas, as crendices, os folguedos, né? Os sentimentos e a bravura do povo. É considerado
o pioneiro do uso do folclore do Nordeste na poesia de larga divulgação, né? O Juvenal ele é muito conhecido por quem aprecia literatura, história da literatura, por quem aprecia arte. Ok, pessoal? Lembra da capa do livro que eu mostrei? A cozinha verde, né? A presença de uma harpa. Dá uma olhada aqui nessa foto. Essa foto é a casa Juvenal Galeno, a casa em que ele nasceu, em que ele morou e também em que ele faleceu. Essa casa, pessoal, fica bem próxima ao Teatro José de Alencar, lá em Fortaleza, na rua General Sampaio, se não me engano, né? Hoje é um centro cultural, então eles mantiveram as cores aí, né, originais da casa. E a harpa tá lá em cima, ó, bem aqui no meio, o símbolo da harpa, da poesia, a harpa que lembra música, né, que lembra o mito de Orfeu, e que, como a gente acabou de perceber, né, acabou de ouvir, né, a leitura de dois poemas do Juvenal, a gente percebe essa musicalidade, tá? Aqui, pessoal, outra foto é o interior da casa, onde você encontra já na entrada, né, a biblioteca que ele possuía, ali é a biblioteca dele, os livros dele, a estante que ele possuía, e aqui um busto do Juvenal Galeno. Esse busto é enorme, ele já foi colocado em uma das bienais do livro do Ceará, em que o Juvenal Galeno ele foi homenageado. Embaixo a gente tem mais uma foto, né, ele no caso na juventude. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês em relação à literatura cearense, né? Eu tenho uma paixão pela nossa literatura, gosto bastante, nós temos bons escritores, e assim, eu estou falando de um escritor do século passado, né, do século retrasado, só que ainda hoje, pessoal, existem grandes escritores no Ceará, né? Gente publicando, né? Gente nova publicando, jovens publicando livros aí, tá certo? É muito interessante a gente prestigiar os autores da nossa cidade, os autores do nosso estado, né? A gente nunca deve deixar de fazer isso, beleza? Então, dando continuidade, agora a gente vai para um breve contexto histórico dessa cena aí chamada romantismo, né? Desse movimento cultural. Tudo bem? Vou sumir mais um pouquinho, mas eu vou estar aqui. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar agora do breve contexto histórico do romantismo. Então aqui para você registrar no seu caderno, o romantismo foi um movimento, pessoal, mas ele não foi um movimento qualquer, ele foi um movimento literário, né, cultural, ele mexeu com a cultura, com a vida das pessoas, e artístico, né, de um modo geral, da era moderna, do final da era moderna. Lembrando, quando a gente fala em era moderna, a gente está falando da época dos reis, né, dos impérios, tudo bem? Então, o romantismo ele iniciou-se na Europa, né, no continente europeu, basicamente ali em 3 países, na Alemanha, França e Inglaterra, e se espalhou por toda a Europa, atravessou o Oceano Atlântico e chegou até as Américas, até o Brasil, né? Então ele se espalha pelo mundo até o final do século XIX, quando a gente encerra esse tipo, né, esse movimento cultural e artístico, né? O romantismo ele acompanha justamente, ele é fruto, né, dessas transformações revolucionárias que atingiram todos os segmentos, né? Foram transformações revolucionárias que mexeram com o social, ou seja, com a sociedade, com a economia, com a política, com a filosofia e também com os segmentos artísticos culturais, né? Artístico-cultural.
como música, dança, literatura, né? Como a gente acabou de ver, poesia, romances. Então ele mexe realmente, essas transformações mexeram com todos esses segmentos aí. Bem, dando continuidade, o romantismo relaciona-se com dois acontecimentos, né? Duas revoluções, né? Nós falamos em transformações revolucionárias, com duas revoluções importantes que aconteceram ali no século XIX. Primeiro, a Revolução Industrial, né? O surgimento das indústrias, das fábricas, né? Das máquinas. Houve uma explosão, né, de produtos produzidos ali em larga escala por conta da agilidade das máquinas. Além dessa revolução, né, da Revolução Industrial, que no caso hoje nós estamos vivendo a terceira Revolução Industrial, né? Já tivemos duas revoluções. Houve também um outro fato importante, que foi a Revolução Francesa, né? Foi justamente o fim, né, a tentativa de acabar com o poder dos reis, o poder absolutista, ali com a chegada de uma outra classe social, a burguesia, que também queria ter espaço nesse cenário político, né, em que quem mandava em tudo era o rei, né? Então a burguesia, acompanhada também de outros movimentos intelectuais como o iluminismo, mas a Revolução Francesa, ela realmente, né, ela mexeu com as estruturas políticas, e os outros países, né, inspirados na Revolução Francesa, né, no caso eles conseguiram expulsar, né, acabar com o absolutismo. É interessante a gente fazer essa pesquisa junto com um professor de história, né, falar mais sobre a Revolução Francesa, sobre Napoleão Bonaparte, né, que tentou expandir o Império Francês pelo mundo, chegando até Portugal, fazendo a família real de Portugal, que era Portugal no caso, possuía como colônia o Brasil, né? Então, e no Brasil, né, dessa época aqui, dessa Revolução Industrial, dessa Revolução Francesa, e no Brasil, que fatos históricos são importantes? Primeiro, foi a vinda da família real, né? Como eu falei, o imperador, né, o rei português no caso, ele foge, né, porque Napoleão tinha dado um ultimato dele fazer com que o rei de Portugal se aliasse à França, mas o rei de Portugal tinha o pezinho preso aí com a Inglaterra, e ali ele preferiu fugir e deixar Portugal lá sem um líder, pessoal. E isso fez com que Napoleão invadisse, né, como a gente conhece pela história. Então, a vinda da família real para o Brasil. Lembrando que o Brasil nessa época era um país extremamente agrário, né? A gente não tinha grandes cidades, a gente não tinha muita coisa, né? Muita coisa. Uma das coisas que nós não tínhamos era uma faculdade, né? Uma universidade, nós não tínhamos lugares para passeio, nós não tínhamos bibliotecas, nós não tínhamos teatro, nós não tínhamos um banco. Então a vinda da família real vai fazer com que o Brasil, de certa maneira, né, se desenvolvesse, principalmente aonde o rei se instalou, né, que foi no Rio de Janeiro, né? Então nós temos o surgimento do Banco do Brasil, de bibliotecas, de faculdades. Então o Brasil, ele começa a se modernizar, vamos dizer assim, né? Se modernizar, ok? Como eu disse, a criação de faculdades, o surgimento de uma coisa que era bem complicada, que era o surgimento do público leitor. Lembrando, pessoal, que no Brasil dessa época não existia imprensa, né? Não existia máquinas que produzissem livros. Então os livros vinham todos da Europa para cá. E aí, com a vinda da família, surge também editoras, né? Criada a imprensa brasileira. Então há essa popularização do livro, né? A Revolução Industrial também chegou
nas editoras, né? E ali surge então um público leitor, no caso a classe burguesa que existia no Brasil, né? Ela vai começar a ter acesso a livros, as pessoas vão começar a ter acesso à leitura, acesso a livros, através também da imprensa, né? Dos jornais, né? Surge aí um público leitor, ok? E esse público leitor basicamente liam textos europeus, né? Autores europeus, e os autores brasileiros, né? Então a vinda da família real vai mexer até com isso, né? Os autores brasileiros vão poder publicar os seus livros, ok? Bem, outro ponto importante, pessoal, antes de a gente adentrar a literatura, né, propriamente dita, outro ponto importante é conhecer as outras manifestações artísticas em que aparece o romantismo, tá certo? Eu venho destacar duas manifestações artísticas que eu gosto bastante, que no caso é a pintura e a música, né? A pintura na época do romantismo, né? Quais eram os temas que os pintores românticos, né, gostavam mais de tratar, que sensações essa pintura vai transmitir. Tá interessante a gente ver um pouco de pintura, porque pensando aí mais para frente, né, em questões Enem, na própria avaliação, eles gostam bastante de fazer essa relação entre as manifestações artísticas, né? Por exemplo, um poema e uma pintura e algo do cinema. Então é isso. Eu pensei em colocar aqui um pouquinho sobre história da arte, no caso do romantismo, para que a gente conheça, né? Conheça um pouco sobre esses pintores românticos. Eu não trouxe todos, trouxe apenas alguns exemplos aqui, né? Para que você tenha uma ideia, né? Deguste um pouco de pintura, né? Porque pessoal, é muito bom ver quadros, ver pintura, né? Eu vejo bastante pela internet, por exemplo. Eu uso o Instagram para ver pintura. Eu sigo vários perfis em que temos ali obras de arte, né? Aqui atrás você está vendo um quadro africano, por exemplo, né? Então eu gosto bastante. Eu acho interessante que você também consiga ter acesso a essas coisas, tá bom? Então vamos voltar para o nosso slide. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns quadros de pintores românticos. Esse quadro é famosíssimo, é um quadro do pintor francês, né? Você está vendo ali as cores da bandeira, né? A bandeira da França, né? O pintor é Eugène Delacroix. Ok? O nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. E aí você já tem uma ideia pelo quadro, né? Do que é que eles estão, o que a pintura está retratando, né? Exatamente a Revolução Francesa. E a liberdade, uma figura feminina, foi materializada nessa mulher com os seios aí à mostra, segurando a bandeira, impondo a bandeira em uma mão. E olha, na mão esquerda dessa mulher a gente tem uma arma, né? Uma espingarda, né? Parece uma espingarda. Eu não sei direito nomes de armas, mas é uma arma bem conhecida de filmes de época, né? Na ponta da arma você tem um punhal enorme. Então é isso, né? Como a Revolução Francesa, ela foi também violenta. Você tem ali pessoas mortas, né? Uma cena, como você percebe, uma cena bem dramática, né? Uma cena cheia de movimentos, mas também de muita dramaticidade, muita força, né? E lógico, isso é uma idealização, né? É uma metáfora do que foi a Revolução Francesa, tá certo? Aí você percebe que aos pés da liberdade você encontra outra figura feminina olhando atentamente para ela, né? E atrás ou na lateral, né, do lado da liberdade, um homem
impondo ali duas armas, né? Você percebe essa dramaticidade na pintura, ok? Então é um exemplo do caráter revolucionário, passional, né? Quando se fala em revolução, vem muito essa questão da emoção, e daí o nome romantismo, né? Os autores, os artistas românticos vão exaltar cada vez mais as emoções, expor cada vez mais as emoções, beleza? Esse quadro, pessoal, olha só as dimensões, ele tem 2,6 metros de altura e 3,25 metros de largura. Então é um quadro que pode ser aí do tamanho da parede da sua casa, né? Um quadro enorme, enorme. É uma das coisas mais bonitas de se ver, né? Então aqui você tem o pintor Delacroix, pintor francês. Bem, e falando também do Brasil, a gente tem essa pintura muito conhecida que aparece nos livros de história, né? A pintura que tenta metaforizar também o ato da independência do Brasil, né? Você tem ali o rei impondo a espada, né? Uma cena também bem dramática, você vê a posição dos cavalos, né? A exaltação. Percebe-se que o personagem principal aqui, ele fez um discurso e está impondo a espada ali e gritando aquela frase célebre, né, que dizem que foi dita, né, independência ou morte. Aqui embaixo você tem o rio Ipiranga, né, tanto que no hino nacional aparece justamente uma referência a essa imagem, né, as margens as margens plácidas do Ipiranga, né? Então tá aí. E o pintor desse quadro é Pedro Américo, um quadro de 1888, né? Um quadro também que simboliza aí esse romantismo. Olha o tamanho desse quadro, mais de 4 metros de altura e 7 metros de comprimento. É uma coisa assustadora de grande, pessoal, esse quadro. Ele está no museu lá em São Paulo, ok? Então, um quadro também bastante interessante. Pelo que você percebeu, né? Fatos históricos, revoluções eram temas dos pintores românticos. Só que existe mais um tema interessante, que é justamente o tema da morte e da morbidez, né? Olha só esses dois quadros que eu coloquei, né? O quadro A Morte de Marat, né? Você vê aí o homem com um corte no peito, deitado em uma banheira, uma carta em uma das mãos, né? A gente percebe essa ideia de suicídio, né? De que ele se matou e ali, antes de se matar, escreveu uma carta suicida, né? Também muita dramaticidade da pintura, né? Parece até uma fotografia real. E do lado, a morte de Amélia, né? Ela é também uma imagem bem mórbida, bem sombria, né? Essa mulher mergulhada nas águas, né? Teve uma morte por afogamento, mas apesar de ser algo trágico, na pintura romântica você tem essa mistura de paz e relacionada à morte, né? Assim, o rosto dela, você percebe que é um rosto bem pálido, mas bem tranquilo, ali olhando para os céus. Então, os detalhes da pintura também bastante interessante, né? As duas pinturas famosas do romantismo, ok? O tema da morbidez, né, da morte em si, também foi bastante explorada nesse período. Entendeu, pessoal? Então, de pintura, eram esses os exemplos que eu queria trazer para vocês. Mas outra manifestação artística importante, eu creio que a maioria de vocês deve gostar bastante, é da música, né? Da música. E quando a gente fala em século XIX, nós temos aí um auge, né, da música clássica. Tanto que eu coloquei aqui uma partitura para você ter ideia da questão da música clássica.
E assim, dois compositores conhecidos por serem românticos, né? Ter essa temática do romantismo colocado ali, representado através das suas músicas, das suas composições, é o Schumann, que é esse primeiro da esquerda, e o Chopin, né, da direita. Dois músicos clássicos, compositores, né, que vão trabalhar essa temática romântica. E como seria, né? Que música é essa? Será que era uma música mais violenta, mais forte, ou era uma música mais suave, né? A ideia deles era justamente transpor para a música esse lado sentimental do ser humano, tá certo? E assim, pessoal, para exemplificar a música, eu trouxe aqui pra gente, né, um canal no YouTube chamado Ilustrando a História, e desses dois compositores, o que nós vamos ter ilustrado nesse canal super bacana é a história de Chopin, tudo bem? E é isso que a gente vai acompanhar agora, né? A história de Chopin. Ilustrando História. A obra de um dos mais importantes compositores da história da música, mais que a complexidade técnica, enfatiza a profundidade do sentimento humano, a ponto dele ser considerado o poeta do piano, o polonês Frédéric Chopin. Filho de pai francês e mãe polonesa, Chopin nasceu em 1810 na pequena aldeia de Żelazowa Wola, próximo à cidade de Varsóvia. Esta união franco-polonesa é uma das características mais marcantes de suas obras, pois une a elegância da aristocracia francesa com as tradições eslavas. Chopin recebeu suas primeiras aulas de piano ainda muito cedo, com sua irmã mais velha, Ludwika, mas logo passou a ter aulas particulares com um conhecido pianista tcheco, Wojciech Zivny, que reconheceu o enorme talento de seu aluno. Com apenas 7 anos, Chopin já escrevia suas primeiras composições, sendo aclamado em Varsóvia como o garoto prodígio. Ele era uma criança muito alegre e divertida. Dizem que além de seu grande talento para a música, Chopin era também um talentoso retratista e certa vez teria surpreendido um professor ao desenhá-lo com perfeição durante a aula. Ele também escrevia muito bem, mas era mesmo a música a sua grande paixão. Aos 19 anos, 3 semanas após concluir seus estudos no Conservatório de Varsóvia, Chopin participou de um recital em Viena, fazendo grande sucesso. Em 1830, quando tinha 21 anos, a Polônia acabou ocupada pelo exército russo, após uma revolta popular, e Chopin, que se encontrava fora do país, jamais voltaria à sua amada terra natal. Seu amor pela Polônia era tão grande que Chopin carregava sempre consigo um saquinho com um punhado de terra do solo polonês. Foi na França, onde foi morar, que Chopin conquistou o mundo definitivamente, fazendo carreira como intérprete, professor e compositor. Mas com a saúde frágil, Chopin faleceu em Paris aos 39 anos em seu apartamento na Place Vendôme. As cerimônias de seu funeral, realizadas na igreja La Madeleine, pararam a cidade-luz. Chopin havia se tornado um mito. Alguns de seus amigos poloneses levaram um jarro de terra proveniente da Polônia e a espalharam sobre seu túmulo no cemitério de Père Lachaise, para que Chopin se mantivesse em solo polonês para sempre. Conforme seu desejo, seu coração foi retirado, colocado em uma urna de cristal e levado por sua irmã a Varsóvia, onde permanece até hoje inserido dentro de uma das colunas da Igreja da Santa Cruz. Nas mais de 250 obras de Frédéric Chopin, o piano assume sempre o papel principal. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Conhecer um pouquinho sobre Frédéric Chopin, esse grande compositor, né? Romântico, já deu para perceber, né? O amor que ele tinha pela terra natal. Outra característica dos românticos, né? O nacionalismo, né? Gosta bastante da própria terra, da própria história, beleza? Então é isso, não é interessante? É muito interessante, pessoal, conhecer essas histórias, conhecer a música. Então eu convido você a escutar, né? Pelo YouTube, Spotify, Chopin,
escutar o piano de Chopin, né? Uma música muito bonita, empolgante e extremamente emocional, beleza? Então, para dar continuidade à nossa aula, vamos falar agora da literatura romântica propriamente dita, né? A terceira manifestação da nossa aula, né? Manifestação artística do romantismo. E assim, pessoal, para você conhecer bem o romantismo hoje, principalmente os poetas, é muito complicado achar o livro do poeta, né? De determinados poetas do romantismo. Então, o que se fez muito no Brasil para popularizar a poesia romântica foi utilizar as antologias, né? Eu vou mostrar aqui duas antologias para vocês. Uma mais antiga, que é essa aqui, a Antologia da Poesia Romântica, Antologia dos Poetas Brasileiros, Poesia Romântica de Manuel Bandeira. Então aqui a gente encontra uma série de poetas românticos, né? Um trechinho sobre a vida e a obra dele e 2, 3, 4, 5 poemas são colocados, porque os livros, né? Boa parte deles já desapareceram ou estão em alguma biblioteca guardados, né? São livros que você não pode destacar, né? Você não pode retirar, ok? Outra antologia, essa mais moderna, é uma antologia da Global. Eu acho que essa tem na nossa biblioteca, o Romantismo, né? Roteiro da Poesia Brasileira, Romantismo, tá? Esse livro também é bem interessante, traz no mesmo modelo do que o Manuel Bandeira fez ali, traz lá os poetas e trechos ou pedaços ou poemas inteiros desses poetas românticos, né? Uma coisa que eu acho interessante é que no romantismo, pelo menos o que nós temos catalogado é a ausência da figura feminina, né? Da literatura feminina. Você encontra muitos poetas românticos, ou os poetas românticos, né? Mas será que houve poetisa romântica? Essa é uma das pesquisas que a gente vai fazer em nossa atividade, ok? Vamos dar continuidade à aula. E aí eu vou sumir de novo aqui vamos voltar para o nosso slide, né? Pronto, voltamos para o nosso slide. Bem, pessoal, dando continuidade, essa primeira videoaula, como você está vendo, ela está sendo bem extensa, porque ela é uma introdução ao romantismo, tá? Então, o nosso livro, no capítulo 3, ele traz justamente a poesia romântica brasileira. Só que a gente precisava conhecer um pouquinho de tudo isso que eu falei, né? Então, nessa videoaula, a gente vai conhecer apenas o seguinte: a poesia romântica brasileira, ela é dividida em 3 gerações, em 3 grupos de poetas que escreviam de maneiras diferentes, né, com a temática diferente. Tudo bem? Então, nós vamos ter uma videoaula para cada geração e assim a gente conhecer melhor os poetas e as características de cada uma dessas gerações. Beleza? Então a primeira geração romântica é chamada de nacionalista, e aí você já tem uma ideia sobre o que esses poetas vão falar, né? Essa geração também é chamada de indianista. Nacionalista e indianista, lembra índio, né? Pois é. A segunda geração é da poesia do mal do século. É uma poesia, né, dentro daquela temática da pintura que eu mostrei para vocês, sobre a morte, sobre a morbidez, né? E a terceira geração é chamada de condoreira, fazendo referência aí a uma ave de rapina chamada condor, né? Uma poesia mais exaltada e que a gente vai conhecer com mais detalhes nas próximas videoaulas, tudo bem? Então, primeira geração, segunda e terceira, assim é organizada a poesia romântica no Brasil. Mas, pessoal, é bom que a gente entenda que as 3 gerações elas conviveram, tá? Elas não tem um momento de separação, né? Elas existiam simultaneamente. Poetas que escreviam dentro de uma temática, dentro de outra temática, por aí vai. Era dessa forma.
Ok? Então, vamos para as nossas considerações finais. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. E era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Um pouco sobre o romantismo, a introdução sobre o romantismo, as manifestações artísticas, pintura, música e um pouco de literatura, a literatura do poeta Juvenal Galeno. E pessoal, até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser, ok? Vamos ter mais videoaulas sobre o romantismo. Essa é apenas uma introdução. Tchau, pessoal, e até a próxima.